Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro do ano do Senhor de 2024, festa de Santos Simão e São Judas Tadeu, apóstolos. O evangelho de hoje é de Lucas 6, versículos 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Jesus é um homem de oração. Ele tem longos tempos de oração, como nos sugere o trecho do Evangelho de hoje. Passou a noite toda em oração a Deus. Observa o evangelista no versículo 12. O cardeal Martini dizia que para se ter alguma consolação na vida espiritual é necessário longo tempo de oração. Jesus sabia e nos faz saber, ensinando-nos sempre, que sem essa intimidade com Deus na oração silenciosa, longe dos rumores externos e internos, não há como conhecer a vontade de Deus, nem se manter firme, sem se desviar na missão confiada por Deus à sua igreja e a cada um em particular. O chamado dos 12 não aconteceu de uma só vez. O grupo dos 12 foi formado aos poucos. É por isso que no Evangelho nós temos 3 relatos de vocação dos primeiros discípulos. O primeiro, junto ao mar da Galileia, o segundo, sobre a montanha, e ainda o chamado de Levi, que estava sentado na coletoria de impostos. Que Jesus tenha constituído um grupo de 12 apóstolos revela a sua intenção de significar com isso o novo Israel, ou, se preferirem, o Israel transfigurado que ele reúne e envia em missão. Segundo o relato do Evangelho de hoje, a escolha dos 12 é fruto de uma revelação e eleição divinas. A montanha a qual Jesus sobe é o lugar do encontro e da revelação de Deus e da revelação dos desígnios salvíficos de Deus. É na oração de Jesus sobre a montanha que é concebida a escolha dos 12 entre os discípulos. O autor do relato já conhecia o desfecho da história terrestre de Jesus. Por isso, ao nome de Judas, ele acrescenta o motivo do seu mal. Aquele que se tornou o traidor. Nós podemos ler no versículo 16. Os 12 são muito mais que um número. Eles são pessoas concretas,
cada qual com a sua história pessoal, de sucesso e de frustrações, como é a nossa história. Em seguida, descendo da montanha com os 12 e os demais discípulos, Jesus se depara com um grande número de pessoas e outros de seus discípulos. No rosto de cada um, a carência e a miséria. Miséria de uma multidão que esperava pelo Senhor. Uma multidão que esperava na expectativa de ser todas as pessoas presentes curadas de seus males. Todos queriam tocar Jesus, pois dele saía uma força que curava a todos. Não se trata de magia ou de coisa do gênero, mas da comunicação do Espírito Santo, pelo qual o ser humano é santificado e libertado dos seus males. Estar diante de Jesus encoraja, alivia as dores de tantos sofrimentos que por vezes a vida faz pesar sobre os ombros de cada pessoa. Estar diante de Jesus é estar diante do próprio Deus que vem em socorro de nossas fraquezas. No comentário sobre o Evangelho de São João, de São Cirilo de Jerusalém, que está no ofício das leituras da festa de hoje, ele escreve: os santos apóstolos foram colunas e firmamento da verdade. A eles diz que os envia da mesma forma que ele foi enviado pelo Pai. Mostrou assim, ao mesmo tempo, a dignidade do apóstolo e a glória incomparável do poder que lhe foi dado, como também, parece-me, sugerindo a meta da vida apostólica. Até aqui a citação de São Cirilo. A memória de São Simão e São Judas Tadeu é ocasião para nós todos de agradecer o dom da fé recebida através do testemunho dos apóstolos. Que São Judas e São Simão interceda junto a Deus por nós todos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.